Pessoal, bom, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai iniciar agora o nosso webinar. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. A gente vai iniciar agora o nosso webinar. A gente vai conversar bastante hoje sobre... Bastante assim, nós temos 30 minutos. É uma conversa embrionária para a gente poder estar batendo um papo, mas eu espero esclarecer todas as dúvidas aí dos participantes. Então a gente vai conversar um pouco sobre o que motivou a Elástica a adotar o Watson, então, para poder desenvolver não apenas no sentido analytics, mas também toda uma rede cognitiva de serviços. Eu quero bastante deixar vocês bem abertos para poder fazer perguntas, é muito legal. Eu gosto bastante de webinar, porque o webinar eu gosto de um povo que contribui, que faz perguntas, então estou muito aberto para poder esclarecer qualquer dúvida de vocês. Vou falar um pouco também da Elástica, sobre mim, começando sobre a minha pessoa. Meu nome é Vinícius, eu sou diretor de inovação da Elástica, sou um dos instrutores acreditados pelo DMI aqui no Brasil, pelo Digital Marketing Institute, além de várias outras certificações do meio de tecnologia. Então, a minha formação ela vem de um lado muito técnico, extremamente técnico e posteriormente marketing. Então, unindo esses dois mundos, gera uma química bastante interessante para poder acelerar o resultado dos nossos clientes. Então, o que a gente vai ver hoje, nós temos 30 minutos que nós vamos estar juntos. Novamente, quero bastante tirar as dúvidas de vocês, bater um papo, mostrar o que a gente vem desenvolvendo no mercado, também contribuir com o que vocês vêm desenvolvendo. Eu tenho certeza que existem, da lista de empresas, existem empresas aqui que são clientes, são parceiros, são possíveis parceiros de negócio. Eu acredito muito nisso. O mercado ele tem que ser um mercado bastante unido, principalmente o mercado brasileiro. Então eu vou falar um pouco sobre a Elástica. Eu vou contar um pouco sobre como nasceu, o que a Elástica desenvolve no mercado brasileiro. Eu vou falar um pouco dos principais desafios atualmente do CMO, então do Chief Marketing Officer. Então tem bastante desafios agora em 2017. Vou falar um pouco também de tendências para 2017. Transformando inovação em negócios, como é que a gente pode transformar hoje dados em informação em negócios. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, bastante assim em 30 minutos. Novamente, isso aqui é um webinar para a gente chutar a bola para cima e depois a gente vai desenvolvendo outros webinars complementares a esse. E um espaço para perguntas. Bom, a Elástica ela é uma empresa brasileira, capital 100% brasileiro. Ela é uma empresa, ela é uma startup, ela nasceu no ano passado. E essa empresa, ela de novo só tem a empresa, só tem o CNPJ, né? Porque todo mundo que faz parte da empresa são pessoas que já estão rodando no mercado já há muito tempo, já desenvolveram grandes projetos, então são grandes executivos que compõem a Elástica. Então a Elástica hoje é uma empresa 100% focada em marketing digital e data analytics. Desenvolvemos também soluções. Vocês podem ver lá embaixo, tem uma solução chamada Tentacle, que é uma solução de análise concorrencial. Então, vocês vão ver um pouco mais, não nesse webinar, mas em outros webinars a gente vai discutir só sobre essa solução. É uma solução que a gente está colocando no mercado. Então, mais do que uma empresa apenas focada em marketing digital, nós somos uma empresa que nós utilizamos a tecnologia em prol dos nossos clientes. Ou seja, por a gente ter um background técnico bastante pesado, aí vocês podem ver pelas certificações nossas, profissionais e certificações da empresa, vocês podem ver que a gente é muito focado nesse mercado de tecnologia, privacidade. Então tem uma série de coisas que também a gente vai debater, a gente vai dar uma pincelada um pouco aí no decorrer no nosso webinar. Todas as perguntas, se vocês tiverem, por favor, já vai colocando. Estou com o Guilherme aqui, tá? O Guilherme Rodrigues. O Guilherme Rodrigues, ele está junto conosco aqui. Ele não está falando, ele está quietinho aqui, mas ele tá do nosso lado aqui, tá? Então, ele que está coordenando todas essas perguntas que estão chegando para que a gente possa ou responder ao final ou entrar em contato. Se for alguma pergunta mais detalhada, a gente entra em contato logo na sequência do webinar e esclarece de uma maneira bem tranquila. Então a Elástica é uma empresa que nasceu ano passado, foco em marketing digital, data analytics e desenvolvimento de soluções próprias. Então a gente gosta muito de desenvolver solução nossa, então solução que realmente faça a diferença no mercado. Vamos falar um pouco agora dos desafios do CMO atualmente.
Então, quando a gente fala dos desafios do CMO, a gente fala que tem muitos desafios, né? E não apenas para uma grande empresa, mas também uma pequena e média empresa. Às vezes a dor da pequena é tão grande quanto a dor da grande, que tem budget, já tem uma série de coisas. Então, hoje a gente parte para um momento de evoluir, desenvolver. Hoje a gente tem o momento que é desenvolver a mensagem, ou seja, eu quero desenvolver sempre a melhor campanha de marketing, eu quero evoluir, eu quero desenvolver, eu quero capturar o máximo de leads possíveis. Então a gente está partindo dessa mensagem, vocês vão ver qual. A parte de broadcast, ou seja, eu não posso ser metralhadora no mercado. Eu não posso ser uma empresa que desenvolve ações que não estão focadas em uma determinada persona. Ou seja, não tem nenhuma aplicabilidade em determinado mercado que ela vai efetuar uma publicidade. Então, como é que a gente desenvolve não uma comunicação broadcast, né? Como é que a gente pode cada vez mais setar aquela determinada comunicação para um determinado perfil de usuário? E esse perfilamento de usuário é muito difícil, né? Nós temos várias tecnologias que nos ajudam nos dias de hoje, mas cada vez mais se torna mais desafiador. Porque quando você fala de uma empresa que tem 500 acessos dia, 1.000 acessos, 10, quando isso começa a crescer de maneira exponencial, 10 mil, 20 mil, essa persona muda. Então, como é que você vai conseguir identificar essa persona? Esse é o grande desafio do CMOs hoje em dia. Os canais tradicionais, ou seja, eu quero sair de um canal tradicional. Hoje, como é que a gente pode desenvolver mais canal tradicional? Lado direito do cérebro, essa parte do lado direito é muito parte da emoção, ou seja, tudo que a gente desenvolve hoje em dia é muito focado na emoção. Como é que a gente pode evoluir isso? Gerar novas oportunidades a médio e longo prazo e áreas independentes. Então, eu quero evoluir disso para isso. Eu quero, ao invés de eu desenvolver a mensagem, eu quero focar no investimento, quero focar no retorno do investimento, no meu ROI. Quando a gente fala de broadcast, eu não quero ser uma metralhadora no mercado, eu quero one-on-one. Eu quero desenvolver uma campanha, eu quero desenvolver uma comunicação a tal modo que toque o coração da outra pessoa que tá recebendo aquilo, para que minha taxa de conversão seja cada vez mais alta. Então, como é que eu posso cada vez mais no mundo digital, que tem muito dado rodando, tem muita informação rodando, como é que eu posso compilar isso e desse palheiro inteiro achar a agulha? Então, esse é um dos principais desafios. Os canais atuais, ou seja, eu não estou pensando mais no canal tradicional, estou pensando nos canais atuais e novos. Todo dia surgem novos canais, todo dia. Como é que isso daí pode ser cada vez mais performático para as companhias, né? Eu não quero mais gerar oportunidades só a médio e longo prazo, eu quero gerar em tempo real. Eu quero pensar no lado direito e esquerdo do cérebro, ou seja, eu quero tocar a pessoa na razão e na emoção também. Eu quero que quem está vendo uma determinada comunicação da minha empresa ou do nosso cliente, ele possa ser tocado. É o que a gente está estudando muito de neuromarketing, né? A gente trouxe uma pessoa de neuromarketing aqui para a Elástica, a gente está muito nessa veia neuromarqueteira. Então, quando a gente fala do lado direito e do lado esquerdo, eu quero tocar exatamente no ponto que faz a pessoa efetivamente converter. E eu quero gerar resultado em tempo real. Eu não quero mais gerar a médio e longo prazo. Eu quero gerar em tempo real. Eu quero que a empresa hoje, ela precisa ter resultado mais rápido. Qualquer tipo de empresa. Seja qualquer mercado. Pode ser um mercado de tecnologia, pode ser um mercado food, pode ser um mercado retail, pode ser qualquer tipo de mercado. Ou seja, precisa ser gerado em tempo real. E quando a gente fala de área independente ou área colaborativa, a gente foca muito no quê? Marketing digital, marketing de certa maneira, não pode ser mais uma área independente dentro da companhia. A gente não pode administrar em silos essa área. A gente tem que administrar de uma maneira extremamente unificada e de uma maneira que se integre com as outras demais áreas. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Aqui são algumas questões que tiram o sono de qualquer CMO. Ou seja, como é que a gente pode mensurar cada vez mais, como é que a gente pode ser cada vez mais assertivos na mensuração para o CEO e para o CFO? Porque vocês sabem, tem aqui
a gente tem aqui agora alguns CMOs que estão participando com a gente, e vocês sabem da dificuldade que é isso. Porque as ferramentas de mercado, você tem vários silos de informação, e esses silos de informação você tem que minerar essas informações até efetivamente conseguir gerar o resultado do que aconteceu, do esforço versus resultado. Então, como é que isso daí pode se tornar cada vez mais automático, né? Sem que você tenha que distribuir tudo isso em silos de informação. Como é que eu posso monitorar os eventos do mercado e meus concorrentes nos diversos canais? Eu tenho alguns concorrentes no mercado. Como é que eu posso monitorar as ações deles? Como é que eu posso monitorar qual é a estratégia que eles estão utilizando? É o que a gente fala muito de ameaças silenciosas, né? As ameaças silenciosas, elas são aquilo que por falta de monitoramento, às vezes, do mercado, quando você vê, você já está mal, vamos dizer assim. Então, como é que você pode cada vez mais monitorar o mercado, não apenas o mercado, mas também os concorrentes, e ter aí uma resposta em tempo real de tudo isso, né? Para que qualquer coisa você possa gerar uma mudança de rumo na sua estratégia. Como é que eu posso escalar sem perder a personalização? Novamente, uma coisa é eu gerenciar, eu ter aí 500 acessos, 1.000 acessos, daí a gente faz muito e-commerce, né? No dia a dia. A outra coisa, a gente está falando de 20 mil, 30 mil clientes, acessos. Esse número você não consegue administrar de uma maneira que não seja automatizada. Então, como é que você consegue personalizar, como é que você consegue escalar sem perder a personalização? Porque cada vez mais eu quero vender. Então, esse é um grande desafio. Se você não tem os dados integrados e se você não integra as informações dos diferentes sistemas, você acaba perdendo a personalização do seu cliente. Você começa a perder quem é o meu cliente, né? Quem é o seu cliente. A inovação versus privacidade sempre é uma questão, porque cada vez mais os sistemas de automação, eles leem dados mais precisos do cliente. A gente consegue ter um nível aí de extração de dado bastante interessante, mas é uma linha muito tênue, né? Do momento que você fala de inovação versus privacidade, é uma linha extremamente tênue. Isso daí vai dar só um webinar. A gente está montando um webinar de alguns temas dessa bola para cima que a gente está colocando, e tem bastante coisa que a gente vai desenvolver de colocar mais conteúdo no mercado no sentido tecnológico versus marketing. Eu posso eliminar ou reduzir os silos de dados administrados por canal, né? Hoje em dia você está falando de e-mail, você está falando de e-mail marketing, você está falando de Facebook, está falando de redes sociais, você está falando de algum app que você desenvolveu. Ou seja, tem N canais que você tem que administrar, e esses canais eles geram automaticamente muita informação, né? Muito dado. Nós temos soluções do mercado que fazem algo bem embrionário. Eu posso dizer embrionário porque perto do Watson é bem embrionário mesmo. Uma coisa é você unir as métricas e você criar alguns insights. A outra coisa é você poder chegar ao ponto de analisar uma determinada imagem. E é isso, a gente vai conversar bastante sobre isso. Então aqui são algumas tendências para 2017, muita coisa do que eu gosto muito do Smart Insights, mesmo se alguns de vocês com certeza já conhecem o Smart Insights. Ele é do Dr. Dave, que é um PhD, então em marketing, ele é um cara assim fantástico. Desenvolveu um framework chamado RACE, é muito legal, vale a pena dar uma olhada. Então, quando a gente fala das tendências para 2017, a gente fala muito da parte Big Data, ou seja, entra muito do que a gente está falando de Watson, né? Mas o Watson é muito mais do que um Big Data. Content Marketing sempre vai desenvolver o conteúdo sempre cada vez mais preciso e cada vez mais por nicho, isso daí é importantíssimo. Toda a parte de CRO, a gente tem desenvolvido muito projeto de CRO, é bem legal também. A gente não vai se atentar muito à parte de tendências, né? Vamos conversar um pouco do que a gente vem desenvolvendo do Watson. Toda a parte de displays, internet das coisas. Internet das coisas eu achei muito legal, uma propaganda, se não me engano foi a Audi, que me mandaram por WhatsApp. A Audi mandou uma caixa para os seus principais clientes do novo Audi, e nessa caixa tinha um GPS, tinha um botão com GPS, dizendo se você gostaria de ter uma nova experiência. Na hora que eu
na hora que o camarada apertava esse botão, que tinha um GPS lá dentro, tinha uma comunicação 4G, automaticamente, depois de 1 hora, chegava o novo áudio de test drive na casa do cara. Então é bem legal. A gente começa a ver aí como o IoT ele vai se incorporar cada vez mais no nosso dia a dia, né? Principalmente tratando-se de marketing. Marketing Automation, várias ferramentas, RD Station, Sharp Spring, HubSpot. Então, nós temos várias ferramentas no mercado hoje em dia, muito positivo, muito bacana, mas não é a salvação da lavoura, né? Tem aí bastante coisa para ser desenvolvida sempre antes de chegar numa ferramenta de automação de marketing. A gente sempre bate muito nisso. Ferramentas de automação de marketing é muito interessante, a gente gosta bastante, a gente acredita bastante, só que existem questões que têm que ser calibradas antes de chegar num nível desse. Mobile marketing, paid search, online PR, partner shipping, ou seja, várias tecnologias que vão estar presentes e cada vez mais sendo desenvolvidas. Aqui nós temos o ordenado por quais realmente, qual é a tendência maior, né? Então, Content Marketing, vocês veem que sempre é a primeira. Big Data, ou seja, quando a gente vê tudo, cada uma das tendências, cada uma gera informação pra caramba, né? Então, cada uma tem sua métrica, cada uma tem seu monitoramento, cada uma tem seu modo de controlar, de agir. Então, cada vez mais que a gente vê tendência digital principalmente, a gente pensa formatos de controle. E esses formatos de controle, cada vez mais, como é que eu vou não só controlar, mas como é que eu vou monitorar o resultado disso. Então a gente vai falar um pouco agora como transformando informações em negócios. A gente vai contar um pouco de como é que a Elastica ela entrou no mundo Watson, como o que a gente tem desenvolvido hoje em dia. Isso para a gente está sendo um grande aprendizado, porque o Watson, se a gente for ver de uma maneira geral, ele não é novo. Assim, o conjunto inteiro. Mas é que tem tanta coisa, mas é um mundo. Você pode ficar, principalmente para uma empresa de marketing digital ou qualquer outro mercado, existem N possibilidades do que dá para ser desenvolvido. Eu falo que no ano passado a gente sempre trabalhou com outras plataformas. Power BI, Splunk, várias outras plataformas. E a gente começou a pensar da seguinte forma: do momento que a gente começou a desenvolver outros sistemas, por exemplo, o Tentacle, o Tentacle, o que ele faz? Eu preciso monitorar os meus concorrentes. Por exemplo, eu preciso monitorar um concorrente do meu cliente, tá? Ou vários concorrentes de uma maneira geral. Só que eu não quero monitorar só texto, só o que o cara está postando. Eu não quero fazer esse tipo de monitoramento mais. Daí tem ferramenta que faz, né? Quero fazer um negócio diferente. A gente falou, pô, se a gente conseguisse monitorar, se a gente conseguisse chegar ao ponto de monitorar o sentimento do texto e também baixar a foto do que está sendo postado e poder interpretar essa foto, poder saber o que está acontecendo nessa foto, poder saber qual é tem criança, não tem sentimento, não tem, é uma foto alegre, é uma foto triste, é uma foto que demonstra sucesso, é uma foto que demonstra preocupação, ou seja, qual é o sentimento das coisas. Daí a gente começamos a estudar, a pensar, analisar, testamos várias plataformas e chegamos no Watson. O Watson, posso dizer que a Elastica hoje em dia, ela rodou bastante, a gente já desenvolveu bastante coisa, mas perto do que é a plataforma, é um mundo, que você pode desenvolver qualquer coisa. Hoje em dia a gente está falando, os chatbots também está sendo muito aplicado, né? Você vai conversar com uma máquina, a máquina vai te responder, vai conversar com você. No mundo digital do que a gente está falando, a gente atualmente já criou vários conectores. Nós criamos os nossos principais conectores. A gente sabe aqui, tem muita gente que está participando que é de tecnologia, ou mesmo que não é, mas que entende que o Facebook e outras plataformas fazem toda uma parte de bloqueio das APIs, toda uma parte de mudança, e isso para a gente no marketing digital é muito complicado, porque toda hora muda a API, toda hora você tem que ver formas mais eficientes e mais eficazes de extrair aquele dado. Então, no marketing digital, quando a gente fala de extração de dados de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Instagram, ou seja lá qual plataforma for,
plataformas de marketing automation, para você poder cruzar e gerar dado inteligente, você precisa de conectores. E nem sempre você vai achar uma plataforma que se conecta com tudo e faz tudo automaticamente, porque essas que fazem tudo automaticamente só te mostram uma visão muito básica. Então, o que a gente tem desenvolvido hoje na Elastia, que é o que a gente, até mesmo o propósito desse webinar, estamos desenvolvendo toda uma parte de conectores, que esses conectores eles estão se conectando a várias redes, e a gente está compilando unindo todos esses dados dentro do Watson, para que a gente possa ter mais velocidade. Isso daí, em um segundo webinar, a gente pode mostrar em detalhes todo esse processo, porque, novamente, o objetivo desse webinar é a gente poder falar um pouco de como está o momento e o que a gente vem desenvolvendo. E a necessidade para os a necessidade surgiu, claramente, sempre surge do cliente, né? Ninguém quer vender alguma coisa para o vento, né? E graças a Deus a gente tem clientes que são muito parceiros nossos para poder participar das nossas reuniões de inovação. Então, a necessidade surgiu. Como é que podemos ajudar mais o nosso cliente, né? Como é que a gente pode ajudar o nosso cliente a conhecer mais o seu cliente, o prospect, né? Melhorar a taxa de conversão das campanhas. Desenvolver mecanismos que possibilitem a capturar maiores informações. Eu não quero só monitorar, eu não quero só capturar o que eu capturo. Eu quero ser capaz de conseguir identificar o que os sistemas atuais não identificam. Por exemplo, o que está sendo postado, o que está sendo falado, meus concorrentes, qual é o sentimento do que está acontecendo, qual é o conjunto, o que cada um que curtiu, qual é o sentimento que ele depositou lá, como é que eu posso personalizar mais com base nas curtidas, com base em compartilhamentos, ou seja, são questões que as ferramentas atuais não pegam, mesmo as mais avançadas. Tornar mais rápida a navegação. Então tem um projeto até legal do Google AMP, que eu até sugiro vocês a dar uma olhada, para quem não conhece. É um projeto open source bem legal que vai acelerar a navegação dos dispositivos móveis. Como é que eu posso extrair informações de novas fontes, né, de uma maneira mais automatizada e juntar isso daí em uma ferramenta like o Watson. Identificar mudanças de padrões e comportamento. Então, isso é bem interessante também. Como é que eu posso identificar que o meu público não é mais o mesmo? Ou como é que eu posso identificar que o meu público está mudando? Ou como é que eu posso identificar novos nichos de mercado, né? Isso é bastante interessante, a gente atua muito nisso. Ou seja, o seu público em determinado momento era um, agora ele é outro. Você está batendo na porta errada. Então, isso é bem interessante. Aprender cada vez mais com o comportamento dos atuais e futuros clientes, identificar novos nichos de mercado. Então, aqui tem uma visão geral do que é um sistema cognitivo, né? Diferente de um sistema normal que ele é focado em regras, a gente está falando que um sistema cognitivo ele atua focado em percepções. Então, a partir de percepções, a partir de um entendimento de uma linguagem natural, seja ela estruturada ou não estruturada, eu consigo ter ações humanas e claras. Ou seja, eu posso colocar dentro do Watson uma foto, eu posso conversar, eu posso colocar um texto, um sentimento, seja lá o que for, eu posso ter uma ação específica para aquilo. Claramente que no marketing digital, isso tudo tem que ser... O Watson é tão poderoso, mas tão poderoso, que é como... eu vou falar o que eu falei no começo. A gente está utilizando, eu acho que 2% do Watson, e esses 2% já faz um barulho gigantesco. Porque os sistemas que estão sendo construídos hoje em dia, eles já utilizam as APIs do Watson. Então a gente não está mais construindo e desenvolvendo sistemas da maneira tradicional. A gente já constrói e desenvolve sistemas de uma nova maneira, de uma maneira onde a gente tende a cada vez mais falar a linguagem natural. A questão de troca, a questão da linguagem em si é uma questão que a Elastic atuando hoje em dia? Não, são na parte de inteligência competitiva, muito mais solução nisso. A gente está muito focado na parte de marketing digital e inteligência competitiva, toda essa parte. Mas dá para fazer? Dá para fazer. A gente vai mostrar agora um slide que vai ter as APIs do Watson. Nossa, é muita coisa. Então, para a sua empresa, para você que vê isso e para você que está acompanhando, as possibilidades elas são realmente inúmeras.
O que a gente bate muito é, primeiramente, fazer o básico, fazer a lição de casa, eliminar os silos de informação, construir uma arquitetura que possibilite você ter uma visão global unificada, para que você possa transformar dados em informação em negócios. Novamente, não adianta nada uma empresa, nesse exato momento, falar de sistema cognitivo, sendo que o básico não está pronto. O básico. Então, a gente bate muito nisso, ou seja, ter o nosso MVP, ou seja, a gente precisa pensar no mínimo antes de qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala dos aspectos-chave de um sistema cognitivo, a gente fala de 3 aspectos-chave. Ou seja, o primeiro aspecto, eu quero estar mais próximo do ser humano. Eu quero cada vez mais estar próximo do ser humano. Porque quem faz negócio é um ser humano, não é uma máquina. Quem fecha negócio, quem assina um cheque é o ser humano, não é uma máquina. Então, cada vez mais eu quero estar próximo do ser humano. Eu quero atender o ser humano. Eu quero criar uma marca amável. Eu quero criar uma marca de confiança. E eu crio essa relação com um ser humano. Então, o Watson, ele traz isso. Ele traz uma linguagem humana, uma linguagem natural e uma interpretação cada vez mais humana. O sistema tem que ser capaz de aprender. Ele tem que ser capaz de aprender constantemente, porque diferente de um sistema tradicional, que ele é baseado em if-else, em regras, vamos dizer assim, o Watson ele está constantemente aprendendo. O algoritmo dele constantemente aprende. Então, toda essa questão do aprendizado da máquina, machine learning, o famoso machine learning, ele faz parte do ecossistema do Watson. E gerar e avaliar hipóteses. Ou seja, ele tem que ser capaz de avaliar, ele tem que ser capaz de errar, ele tem que ser capaz de consertar o erro dele, ele tem que ser capaz, com base em dados, tomar a melhor decisão. Então, quando a gente fala das APIs do Watson, a gente fala de muita coisa. Por isso que eu falei para vocês aí um tempo atrás que é um mundo, é uma outra maneira de desenvolver, é uma outra maneira de pensar TI, de pensar desenvolvimento. Então, eu posso consumir essas APIs a partir de um ambiente chamado Bluemix da IBM, onde a Elastica é parceira Bluemix, e eu posso desenvolver qualquer tipo de sistema com base nessas APIs. Então, eu quero desenvolver um sistema de análise de tendência, tem API pronto. Eu quero desenvolver um sistema de linguagem natural, de análise de sentimento, análise de emoção. Eu quero desenvolver um sentimento de análise de imagem, face detection. Ou seja, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu posso te dizer que a Elastica hoje está trabalhando com 2 itens, que é toda a parte de analytics e sentimento e análise de imagem, e a gente já está fazendo um grande diferencial aí para as nossas soluções. Então, está sendo bastante positivo isso para a gente, tá? E, novamente, eu estou aqui totalmente aberto em trocar experiências com vocês e bater um papo do que a gente vem desenvolvendo no mercado, porque eu acredito muito em um mercado colaborativo. Então, eu faço uma partezinha, o outro faz uma partezinha e todo mundo evolui. Então, e graças a Deus, a gente tem uma rede muito interessante de empresas que pensam da mesma forma e com isso alcançamos uma inovação bastante interessante. Pessoal, o tempo está se estendendo, nós estamos partindo para 30 minutos agora, e eu tenho mais alguns slides, mas não vai dar tempo de desenvolver algumas questões. Mas aqui nós temos um exemplo de uma determinada... Aqui nós fizemos uma análise utilizando algumas tecnologias atuais. Então, quem fez essa análise foi o próprio Watson, chamado Sheriff Voice. Então, ele desenvolve toda uma análise nas redes sociais. Você pode carregar essa análise da forma que você desejar. Ou seja, tem vários tipos, tem alguns conectores já prontos e outros você tem que desenvolver. Aqui são alguns exemplos. A gente depois vai marcar um webinar mais técnico. Hoje, novamente, foi um webinar pura e única e exclusivamente para a gente poder levantar alguns assuntos no mercado e que a partir disso a gente possa desdobrar uma série de... Eu só vou passar aqui, tem um pessoal com hora já estourando. Então, quais são as nossas dicas finais? Comece com pequenas iniciativas, mas comece. A empresa ela precisa começar.
O importante é a empresa começar a desenvolver, mas, novamente, antes de pensar em questões maiores, o básico tem que ser solucionado. E se vocês quiserem, se qualquer empresa que esteja participando desse webinar precisar de algum apoio, algo no qual a gente pode ajudar, pode contribuir, conta com a gente. Nós estamos aí abertos, a gente já desenvolveu, temos bastante projetos bem interessantes entregues no mercado, então acredito que seja uma troca bastante sadia. Repense e aprimore sua entrega. Como é que você está entregando hoje, né? Como é que você está embalando o seu produto ou o seu serviço? Então, dá para melhorar? O seu processo hoje está correto? Será que você não está distribuindo? Será que não tem muita informação, muito dado e pouca informação? Você está fechando o negócio como você gostaria? Transforme seu mercado, saia na frente e acelere os seus resultados. Ou seja, desenvolva algo novo. Eu vou abrir um espaço para perguntas agora. Vou ver se tem alguma pergunta. A gente tem uma pergunta aqui falando principalmente da parte de Big Data. Do Watson Analytics, Big Data, toda essa parte. Qual está sendo a nossa experiência? Olha, a nossa experiência está sendo extremamente positiva. A gente tem gostado muito. Novamente, antes a gente trabalhava com Power BI, Splunk e outras plataformas. A gente tem gostado muito do Watson, processamento, visões, cubo, tudo isso. Para a gente está sendo bastante interessante. Eu acredito que se você quiser, Cláudia, você pode entrar em contato com a gente, ou mesmo faz o seguinte, a gente entra em contato com você e eu posso desenvolver uma demonstração mais clara do que a gente está falando. Eu acho que dessa maneira fica mais objetivo. Tem algumas outras perguntas que a gente vai enviar via e-mail. Tá? Então isso daí a gente faz via e-mail. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, aí tá os meus contatos. Vocês podem entrar em contato com a gente está totalmente aberto. Existem algumas pessoas que solicitaram contato, a gente vai entrar em contato logo na sequência desse webinar. E eu agradeço bastante vocês aí pelo contato e pelo tempo de vocês. Muito obrigado, viu?